Olá, bom dia. Está começando Saúde Algo Mais e hoje nós vamos conversar sobre um tema de saúde que traz um alerta importante. Afinal de contas, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande registrou um aumento de casos de sífilis em gestantes e recém-nascidos em Campo Grande. 6 meses, 200 mães e 23 recém-nascidos foram diagnosticados com sífilis. Na população em geral, foram registrados 800 casos nos primeiros 6 meses de 2023. Para a gente entender mais sobre sífilis e o que está acontecendo, eu recebo agora no Saúde Algo Mais o médico infectologista José Bamp e o pediatra Alberto Kubel. Bom dia, Kubel. Bom dia, José Bamp. Bom dia. Prazer receber vocês. E aí, Bamp, você que é infectologista, o que é que está acontecendo? Bom, a gente percebeu nos últimos anos aí que o Brasil, bem como no mundo todo, está tendo um aumento muito grande nos casos notificados de sífilis, tanto sífilis adquirida, que é aquela que a gente coloca em situações que não são gestantes nem crianças, tanto em mães com diagnóstico de sífilis e, como consequência disso, a transmissão na gestação para essas crianças. Uma coisa muito comum no consultório, a gente percebe, eu trabalho no Nova Bahia como infecto geral, assim, de todos os dias, pelo menos um caso de sífilis, a gente está tendo tratamento, está tendo diagnóstico e tratamento realizado no local. Isso é algo recente, essa quantidade, assim, ou você percebe isso já há alguns anos, Bamp? O que dá para ver pelas notificações é que o crescimento vem se dando desde 2010, quando a gente começou a ter essas notificações. Sífilis congênita e gestacional, a gente viu que teve uma estabilizada nos últimos anos. O único momento de queda que teve de verdade assim foi em 2018 e 2019, que foi decorrente da pandemia. Menos pessoas saindo, menos pessoas se relacionando sexualmente, como consequência, menos infecções novas diagnosticadas, né? Só que o problema da sífilis é isso, que ela é uma doença que ela persiste, ela não some sem tratamento. Então, agora a gente acabou entrando aí no que estava acontecendo, né? Eu gostaria de entender, para passar para quem está assistindo a gente, o que exatamente é a sífilis e como é que ela se comporta no organismo humano. Bom, sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, que na maioria das vezes, na maior parte dos casos, ela é assintomática, então a gente detecta apenas usando exames de rotina ou fazendo algumas outras investigações. É uma doença que está há muito tempo com a gente e que na maior parte dos casos, na população geral, ela não traz muitos malefícios assim no começo da infecção, só vai ter problemas mais graves no tardar, quando a gente vai ter os casos mais avançados de sífilis ou anos depois que a gente teve a infecção. O grande problema atual, e novamente que a gente trouxe nós aqui, né, é o aumento desses casos em gestantes e crianças como consequência. Em gestantes é um grande problema porque a gente vê que 40% dos casos pode levar ao óbito fetal. E aqueles que não morrem, a gente tem uma alta taxa de malformações ou doenças que o bebê já nascerá necessitando de tratamento prolongado, internação hospitalar, reabilitação, podendo levar a surdez, alterações ósseas, alterações cardiovasculares. Então, não se trata apenas do problema dos adultos, né? Mas essa circulação da sífilis já nos gera problemas para o futuro, né? Agora, Kubel, o Bamp estava falando já sobre as consequências, né, da sífilis materna, o impacto que isso tem na gestação, na má formação da criança. E quais são os cuidados, né, nesse período da gestação, quando se sabe que a mãe é portadora da doença? Bem, em primeiro lugar, o cuidado no pré-natal. O pré-natal é fundamental. É no pré-natal que se faz o diagnóstico daquela mãe gestante com a doença, né? O ideal é que o teste rápido para a sífilis seja feito já na primeira consulta, né, no pré-natal, que tenha mais um teste no terceiro trimestre, e na hora do parto também a gente faz um novo teste, né, para acompanhar. Infelizmente, o pré-natal está falhando, né? E essas mães não estão sendo testadas adequadamente, essas mães não estão recebendo tratamento adequado,
estão reinfectando porque os seus parceiros, seus companheiros não são tratados, e isso tudo vai impactar para que tenha um aumento importante de sífilis congênita nas nossas unidades neonatais. E como nasce a criança que é portadora da sífilis congênita? Quais são os cuidados com essa criança? Bem, quando nasce, porque em grande parte pode até ter o abortamento, morrer, né, antes do nascimento, mas quando nasce, na grande maioria, não tem muitos sintomas e sinais, né, que podem desenvolver conforme a criança vai crescendo. Nos primeiros 2, 3 meses de idade, né, aí podem aparecer sintomas importantes. Mas ela pode causar uma série de transtornos para essa criança. Uma formação óssea, alterações auditivas, levando a surdez, cegueira, retardo mental, alterações cardiovasculares. Enfim, a sífilis, ela estraga realmente o futuro dessa criança. E a gente tem tratamento. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. A gente vai falar detectar e tratar, né? Na sequência sobre isso, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Tá bom? Já voltamos. Fiquem com a gente. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na Rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Você saberia dizer as 2 coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje funciona!
Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o médico infectologista, Dr. José Bump, e também o médico pediatra, Dr. Alberto Kubel, para falar sobre sífilis. Afinal de contas, percebe-se uma notificação aumentada dos casos de sífilis em mulheres e em crianças. Bump, prevenção, né, da sífilis é algo que precisa ser divulgado com maior ênfase. Essa é a questão. E aí vale para todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? Uhum. O que a gente fala hoje em dia é que a gente, na infectologia e na saúde primária, assim, nós entramos numa nova era da prevenção, que é a era da prevenção combinada, né? Antigamente a gente falava apenas para usar camisinha ou só evitar contatos sexuais mais frequentes, mas hoje em dia a gente entende, por exemplo, testagem, uso de outras medicações que previnem algumas outras doenças, como o HIV, também enquadra nesse quesito de prevenção. Especificamente para sífilis, infelizmente, nós não temos vacina, não temos nenhuma medicação que sirva de profilaxia para sífilis. O que a gente recomenda é testagem frequente. Isso para o Ministério da Saúde e o protocolo de ISTs do Ministério da Saúde recomenda aí que pessoas sexualmente ativas se testem pelo menos cada 6 meses, 1 ano, tanto para HIV quanto para sífilis. E o tratamento, né? Evidentemente, identificar esses casos e tratar adequadamente. Como é que está o tratamento? Hoje em dia, por sorte, é uma bactéria que mantém sensível às medicações que a gente usa, né? E é um tratamento que ele é simples, são drogas injetáveis, a principal é bezetacil, né? A famosa bezetacil. Perfeito. Vai de 1 a 3 semanas. Dói, mas resolve, né? Mas resolve, ela é escura, né? E existem outras opções para quem tem alergia, tudo, mas a melhor droga é a bezetacil. É barata, é acessível, a gente teve problemas recentes aí. É verdade, que estava em falta, né? Mês passado mesmo aqui na cidade, aqui, a gente estava com esse problema também, mas agora já se resolveu, né? Mas assim, é um tratamento que ele é barato, ele é acessível e ele é disponível pelo SUS. A gente consegue, em qualquer unidade básica de saúde, ter uma bezetacil disponível para conseguir fazer esse tratamento. Sabe? Dá para curar. Dá para curar, é curável e... Agora também não exclui uma nova infecção, né? O fato de ter sido tratado não exclui a possibilidade de uma nova infecção. Esse é um problema, né? Infelizmente, não é uma dessas doenças que a gente pega uma vez na vida só, né? Sífilis você pode ter várias e várias vezes, assim, inclusive em intervalos curtos de tempo, né? Então, a identificação de um caso de sífilis faz com que a gente pense em conversar com esse paciente para identificar onde que está o problema. Ele está usando menos preservativo, ele está tendo muitas exposições que às vezes eu consigo orientar ele para diminuir esses fatores de risco que ele tem. Ou a gente programar, por exemplo, eu tenho muitas infecções, eu consigo fazer, eu oriento ele a vir realizar testes mais frequentes para evitar que essa pessoa transmita. Às vezes ela contrair, a gente percebe hoje em dia nem tanto como um problema, se ela contrair e conseguir tratar e receber o diagnóstico em um período curto, assim, porque ela não vai conseguir transmitir a doença para as outras pessoas. Para outras pessoas, né? Agora, Kubel, e nas crianças, o tratamento ocorre da mesma forma? Qual é a possibilidade de cura? E o que acontece também decorrente das sequelas, né, da sífilis congênita? Quando nós temos um recém-nascido em que nós diagnosticamos a sífilis congênita, né, o tratamento é um pouco diferente. A gente usa penicilina também, porém é um tratamento mais prolongado. A gente tem que fazer alguns exames também para afastar a neurosífilis, né, porque ela pode atingir o sistema nervoso central. E aí, dependendo do que a gente descobrir nos exames, é em torno de 10 a 14 dias, né, que a gente faz o tratamento dentro do hospital. Dentro do hospital. É até possível fazer, em alguns casos, tratamento fora do hospital, mas na nossa realidade não achamos adequado. Então a gente faz o tratamento ainda dentro do hospital, porque tem uma série de exames e essa medicação que deve ser feita por um período mais prolongado. E como é a possibilidade de cura para a criança? Sim, a possibilidade de cura, né? É claro que requer um acompanhamento,
né? Para ver, inclusive, se não houve sequelas, a gente faz acompanhamento. Esse é o problema, né? É o que fazer com as sequelas. Exato. Então, e elas são muito frequentes? Olha, quando não há um tratamento adequado, são frequentes, né? Mas com o teste rápido que a gente faz ao nascimento e a detecção bem rápida da doença, a gente está conseguindo evitar essas sequelas, né? Os casos já são menores, mas existem sequelas, como eu já disse, surdez, cegueira, retardo mental, né? Alterações ósseas, infelizmente. E aí é um problemão de saúde pública e social, né? Afinal de contas, o impacto para a família é gigantesco, para a própria criança, obviamente. A gente vai fazer mais um intervalo e volta para continuar nossa conversa. Fiquem com a gente. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Meu propósito é criar histórias e memórias afetivas dentro das empresas. Desde o projeto até o mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Tenho 18 anos de experiência transformando as necessidades do seu cotidiano de forma exclusiva e encantadora. Além de proporcionar um ponto de encontro colaborativo e interativo em todos os ambientes. Office Formato, do projeto ao mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas.
Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje o Dr. José Bump, que é médico infectologista, e o Dr. Alberto Kubel, que é médico pediatra, e a gente conversa sobre sífilis e o aumento dos casos em mães e crianças em nosso estado, algo que traz grande preocupação para a saúde pública. E aí eu vou perguntar, Bump, para você a respeito da possibilidade da sífilis levar à morte. Né? Até porque às vezes as pessoas tendem a negligenciar o tratamento das doenças infecciosas, principalmente as sexualmente transmissíveis. Né? No passado era muito mais comum na era pré-antibiótico. Hoje em dia, de fato, nossa principal preocupação são gestantes e crianças. Mas sim, sífilis pode levar à morte. A frequência que isso acontece em pessoas rígidas assim, é muito menor. Mas, ainda assim, a gente tem formas que podem ser graves, que é a mais comum, a gente sempre fala, é neurosífilis, que é quando a doença, por falta de tratamento, entra no sistema nervoso central, evolui para formas cerebrais, que você pode ter quadros de meningoencefalite, de meningite, que, sim, podem levar a óbito. As outras formas, e também, assim, esses quadros mais agudos, assim, de quadros mais graves, né? Mas também sífilis não tratada pode levar a demência, a quadros psiquiátricos, a outras alterações que não necessariamente vão matar a pessoa, mas vão aumentar o risco dela ter outros problemas de saúde que não necessariamente é a sífilis, sabe? É uma causa muito comum de demência em idosos. No passado, a gente via muitas internações em hospitais psiquiátricos, em torno de 10 a 15% das internações por volta de 1900 eram devidos a quadros de sífilis, sabe? Porque a gente não tinha tratamento. Hoje em dia isso é totalmente evitável, mas tem que se tratar, tem que se identificar e tem que se diagnosticar. Então, é tudo dependente disso. Agora, a gente percebe aí o registro de maior número de casos, o que demonstra que há uma certa dificuldade em se fazer um controle epidemiológico da doença no estado, no país. Tanto é que nós estamos aí com um índice de infecção muito acima daquele preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Vocês podem comentar um pouco sobre isso? Existe a organização colocou um parâmetro para que em 2030 a gente chegue a 0,5 casos para cada 1.000 nascidos, né? Isso falando de RNs. E nós estamos em torno de 9,6, 9,9 casos. Estamos muito acima, né? Então precisamos trabalhar bastante. Principalmente, insisto, pré-natal, né? Na prevenção e no diagnóstico precoce, para que esse RN não seja infectado e que não tenha a doença. O número de mulheres que não fazem o pré-natal no Brasil ainda é grande, né, Kubel? Muito grande. E, infelizmente, aqui em Campo Grande, até que a gente tem uma rede bem estruturada, ainda mais quando a gente compara com o resto do país, né? Sim, mas tem lugares que elas não têm nem onde procurar, né? E isso afeta muito, isso prejudica muito, não só em relação a sífilis, mas outras doenças também, crianças nascendo desnutridas, intraútero e outras doenças como o próprio HIV e mais. Como é que você avalia essa questão epidemiológica, os cuidados que a gente deve ter enquanto sistema de saúde para reduzir esse número de casos aí de sífilis congênita? No começo, quando a gente começou a ter essa subida dos casos aí mais vertiginosa, se pensou que fosse porque a gente começou a divulgar mais e começou a entender mais os profissionais de saúde da necessidade de você testar, aumentar o acesso ao pré-natal. Então, evidentemente, se você testa mais, você diagnostica mais, os casos vão subir.
Só que assim, a subida foi muito grande para ser justificada apenas por essa alteração de testagem, né? O que eu vejo assim, que no Brasil, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de se falar sobre educação sexual, se falar sobre como essas doenças são transmitidas, como a gente pode se prevenir disso. E a gente vê que não falar desses assuntos ou se resumir apenas ao uso de camisinha, esse tipo de coisa assim, já não funcionou. Isso é o exemplo clássico do HIV, né? Que quem via no começo dos anos 2000 e falava assim, se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar, né? Você impor medo, ou você não falar sobre o assunto, silencia uma parte da população e você não consegue atingir as pessoas que de fato precisam ouvir isso que você está querendo falar, assim, que é a grande parte da população geral, né? Que está tendo relação sexual sem camisinha. A gente tem vários estudos que mostram que o preservativo ele não é universalmente aceito na população, né? Então não adianta ficar forçando apenas isso, quando hoje em dia eu tenho outras opções. Eu tenho a opção de fazer testagens mais frequentes, de fazer outras campanhas, de entender de vacinação para outras doenças, que hoje em dia a gente tem outras doenças que podem ser transmitidas por sexo, né? Hepatite B, HPV, né? Classicamente, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Se a gente não fala sobre o problema, esse problema não existe, né? Então, acho que esse é o grande ponto para a epidemiologia. Consequentemente, não cuidamos. Não cuidamos, em relação a isso tudo, né? E a gente sabe da importância da prevenção, sim, que passa fundamentalmente nesse caso por informação, por conhecimento. Acho que esse é o grande desafio que todos nós temos, né? Por falar em HIV, que você tocou, temos um panorama diferente nos últimos anos, né? Com a evolução do tratamento, até para aproveitar sim. a sua presença aqui, né, Bump? Mas que também não pode levar ao descuido em relação à transmissão da doença, né? Sim, o HIV, a grande vantagem hoje em dia é que o tratamento ele é muito mais eficaz, muito mais tolerável. A pessoa que tem o tratamento correto do HIV e está com um vírus indetectável, está tratando corretamente, nem conseguir transmitir por via sexual não consegue, muito menos por gestacional. Eu tenho pacientes, mulheres com HIV há 20 anos, tomando remédio certinho, que tiveram 3, 4, 5 filhos e não transmitiu para nenhum. Porque virou uma doença crônica, né? Virou uma doença crônica. Desde que se faça o tratamento adequado. Desde que você siga adequadamente, assim, e novamente, totalmente gratuito pelo SUS e os exames também, todo o segmento. Infelizmente, foi o que eu tinha dito antes, para sífilis a gente não tem nenhuma profilaxia ou não tem nenhum tratamento contínuo, que nem, por exemplo, hoje em dia nós temos medicações para uso contínuo que você toma para evitar de pegar HIV. Você toma um remédio todos os dias, se você tem muita relação, se você não consegue usar camisinha, ou se você se expõe a muitas situações de risco, isso vai lhe proteger, que para as outras STs a gente não tem, cada uma tem uma sua peculiaridade, assim. Mas, novamente, a gente só consegue aplicar essas coisas se a gente conversar sobre elas e divulgar, né? Muita gente... verdade. Não cabe mais nos dias de hoje a gente ficar com receio de conversar sobre sexo, sobre educação sexual, sobre cuidados para se evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Obrigado, Kubel. Obrigado, Bump, pela presença aqui no Saúde Algo Mais, para falar de um tema de grande importância e que o conhecimento de vocês ajuda a diminuir a desinformação e, com certeza, construir um ambiente mais promissor em relação à prevenção e à diminuição dos casos de sífilis e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Obrigado mais uma vez. Obrigado, sempre à disposição. Muito obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias. Um grande abraço, um grande dia a todos.